Filipenses capítulo 3 vai nos trazer uma mensagem muito interessante nesse dia, que o Deus Todo-Poderoso nos direcionou numa reflexão que vai falar sobre os estágios da conquista. Os estágios da conquista. Muitas pessoas querem alguma coisa, mas esquecem que precisam passar por estágios para chegar até lá. E por isso que muitas vezes simplesmente não dá certo. Porque ela está aqui e fala, uau, eu quero estar em São Paulo. Tem um seriado chamado Star Trek que resolveu isso, porque o cara chega, entra numa máquina e ele é o quê? Teletransportado, né? Então ele passa pela dobra, desmaterializa num lugar e materializa no outro. Mas muitas vezes as pessoas esquecem que para que nós possamos alcançar os nossos sonhos, nós precisamos passar por estágios. E é sobre isso que eu quero falar hoje, e eu quero convidar que você abra em Filipenses 3, em reverência à palavra de Deus, eu te convido a se colocar de pé em nome de Jesus. Assim diz a palavra, não que eu já tenha recebido, versículo 12, isso ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos maduros, tenhamos esse modo de pensar. E se em alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isso Deus revelará para vocês. Seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sejam meus imitadores e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. Senhor, em nome de Jesus, eu quero apresentar minha vida e essa igreja diante do Senhor essa noite. Eu quero clamar que o teu Santo Espírito possa falar aos nossos corações. Humildemente eu peço que eu possa ser um canal de bênção para os teus servos. E eu quero pedir primeiramente que eu possa estar ouvindo essas palavras, sendo ministrado, porque o meu coração também necessita de respostas. Que a palavra rema venha sobre nós e que nós possamos sair nessa noite edificados, transformados em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Aleluia. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Deus, em Cristo Jesus. É exatamente desse ponto que eu começo essa ministração. Esse texto saltou aos meus olhos, veio ao meu coração. Primeiro ele veio ao meu coração, depois eu fui procurar para entender cada palavra que ali estava, porque o Senhor tinha ministrado a minha vida na última semana. Eu tive a oportunidade de fazer uma missão no Centro Aeroespacial Brasileiro, de Tecnologia Aeroespacial, e ali eu pude aprender algumas coisas. Eu tive uma semana de aprendizado, né? A gente está sempre aprendendo. E ali eu pude estar com alguns cientistas brasileiros, algumas pessoas de renome nessa parte aeroespacial. E eu pude beber do conhecimento deles e, enquanto eles me ensinavam algumas coisas, eu pude pegar aquilo e literalmente trazer para a revelação do Senhor para a igreja. E eu glorifiquei o Senhor por conta disso. E eu começo dizendo o seguinte, uma nave espacial, para conseguir romper a atmosfera, alcançar a imensidão do espaço e atingir um alvo, ela precisa de muitas coisas. Aí você fala, pastor, que é isso? A gente vai falar de foguete, de nave? Sim, a gente vai falar de foguete, de nave espacial, de atmosfera. Nós vamos falar sobre essas coisas essa noite. E vocês vão ver que isso vai estar totalmente enquadrado no que a palavra de Deus nos fala e ministra sobre as nossas vidas. A primeira coisa, quando eu penso em lançar um foguete, uma nave espacial, eu preciso escolher o lugar certo. Como assim? É o quê? O mais perto, mais alto do nível do mar? Como é que funciona isso? Tem uma ciência. O globo terrestre tem pontos que são mais favoráveis para que você consiga alcançar o espaço. Então, esses pontos são os mais próximos do quê? Da linha do Equador.
Então, você que estudou aí, você estudante de geografia, né? Nós temos uma geógrafa em construção no nosso meio, né? Poderia dar uma explicação muito melhor do que o que esse pastor pode fazer, né? Mas eu vou tentar na minha, né, pequeno conhecimento, ela vai ficar só ali balançando a cabeça que sim ou que não. Né? Se eu falar alguma besteira muito grande, eu acho que ela vai gritar, mas vou tentar não falar besteira não. Então, a primeira coisa é você escolhe o lugar. Para que esse sonho se torne realidade, a primeira coisa que eu preciso fazer é o quê? Escolher o local certo. Quanto mais perto, como vocês mesmos disseram, da linha do Equador, mais fácil que romper a barreira da atmosfera e chegar ao espaço. E é por isso que nós temos 2 pontos que são muito famosos no mundo. Um deles está no Brasil, é no Maranhão, que é o Centro de Lançamento de Alcântara. É um ponto meridional onde você tem um lugar estrategicamente voltado para o oceano, apontado para o oceano, onde você pode lançar esses artefatos e romper. Caso venha dar errado, eles vão o quê? São abortados no mar. Então, as pessoas não correm risco. Um outro lugar muito famoso é Cabo Canaveral. Então, Cabo Canaveral, nos Estados Unidos, é um dos maiores pontos de lançamento, né, de artefatos espaciais. Está ali. Por quê? Ele também é a mesma coisa. Ele está numa posição geográfica onde eles são lançados em direção ao mar. Então, ele rompe a atmosfera e chega, né, com mais facilidade, porque está mais perto da linha do Equador. E é interessante, eu conversando com um desses cientistas, ele me explicava que dependendo do ponto que você escolha no globo, você pode ter 30% ou 40% a mais de combustível necessário para chegar à mesma altitude. Então, se você pensa em milhões de litros, né, milhares de litros de combustível para poder alcançar, você imagina ter que aumentar 40% da carga e fazer essa carga subir, porque o peso desses foguetes é algo enorme, né? São toneladas de metal que vão subir ao espaço. Então, por isso que é procurar o melhor ponto para você iniciar o teu sonho é muito mais fácil. E aí eu perguntei, tá, senhor, isso aqui eu já entendi que é para falar. E daí? Aí o Espírito Santo me revela agora. Existem muitas pessoas que estão iniciando um casamento num ponto totalmente desfavorável. Isso não quer dizer que esse casamento está falido a derrota, mas existem alguns casamentos que começam de uma forma acertada e é muito mais suave essa caminhada. Amém, igreja? Algumas pessoas escolhem algumas profissões que são muito mais complexas, enquanto existem outras que procuram profissões que são muito mais fáceis ao quê? A você alcançar o seu sonho. Então, eu quero convidar você, nesse primeiro tópico dessa mensagem, a refletir aonde você tem colocado o seu planejamento estratégico. E aí serve tanto para a questão profissional, para as questões emocionais, para as questões sentimentais, em diversas áreas. Seja na compra de um imóvel propriamente dito, que é um lugar que você vai morar, seja em que ministério você foi chamado para fazer na igreja e o que você está se movendo, que às vezes tem pessoas que foram chamadas para A, mas ela quer fazer B, e eu quero dizer, isso pode dar certo? Pode, mas corre-se um risco de ser um pouco mais difícil, se colocar um pouco mais de esforço para ver o sonho se tornar realidade. Então, algumas pessoas querem voar mais alto, e isso é muito bom, amém. Mas eu tenho que quanto menos propício for o ponto de ignição, mais camadas de resistência eu vou ter que passar. Ai, meu Deus do céu. Se fosse uma igreja pentecostal, eu estava dando glória a Deus aqui. Quanto mais você está numa atmosfera de dificuldade, mais camadas espirituais acima da tua cabeça precisam ser rompidos. Então você precisa colocar mais combustível nesse tanque, porque ter mais força de romper isso. Mas eu te digo, é impossível? Não, não é impossível. Só será um pouco mais difícil. Então, o que você precisa fazer? Eu preciso tomar mais cuidado com o quê? Com o meu planejamento. Mas daqui a pouco a gente chega nisso. Uma segunda coisa que eu preciso fazer, o balanceamento da nave. Tive o prazer de ver um maquinário que o Brasil comprou, igual o da NASA, para fazer o quê? Equilíbrio de massas dos foguetes. Algo extraordinário. 0,02 milímetros de falha, parece que a margem de tolerância de falha da máquina. Então, se você pensa que a coisa tem 1 tonelada, ele busca ali o centro de gravidade, se ele está 1 centímetro para o lado, você fala, mas 1 centímetro é algo tão pequeno. Poxa,
Ah, eu só vou andar um centímetro para o lado do sonho que Deus tem para mim, é só 1 centímetro. O que é 1 centímetro hoje, você já estudou geometria, você não precisa ser nenhum engenheiro, nenhum físico para fazer um cálculo de neperiana negativo, uma derivada tripla, não. Só em você fazer um triângulo retângulo simples, você já vai ver que esse 1 centímetro aqui, daqui a 1 metro vai ser talvez 2, daqui a 2, 3, e aí você vai ver que isso vai literalmente crescendo. E pode ser que você queira ir muito longe. E quando você chegar muito longe, eu quero te dar uma notícia, você vai estar muito longe do sonho de Deus para a tua vida. Então é muito melhor fazer o balanceamento desse sonho agora do que você ter uma grande frustração lá na frente. Então, por isso que é tão importante eu pegar e entender o balanceamento. Para quê? Para que quando ela subir, ela não subir nem mais para a esquerda, nem mais para a direita. Subir exatamente na posição que ela precisa estar. Você está entendendo isso, igreja? Aleluia. Então entenda que o projeto pode ser muito lindo, muito admirado. Se ele subir um pouco torto, e aí vocês já devem ter visto isso em filmes e em jornais, que às vezes algumas naves, na hora da decolagem, acontece alguma coisa inopinada e ela começa a adernar para uma outra posição que não aquela que foi planejada. O que Cabo Canaveral faz? O que aquelas pessoas que estão no centro de controle fazem? Eles preferem destruir a nave. Eles preferem explodir, né? Dar ignição no meio do caminho, do que deixar subir ao espaço. Você pensa, pô, mas por que não corrigir o plumo lá em cima? Por quê? Porque eles param para analisar que essa situação que está saindo do controle agora pode colocar muitas vidas em risco. Se de repente essa nave, em vez de ir na direção do oceano, começa a pensar em uma direção onde tem um lugar habitado, é melhor explodir ela agora do que correr o risco de matar milhares de vidas. E assim acontece com muitas pessoas e com muitas coisas. Às vezes você tem um plano muito bonito, é muito emocionante. Você escuta o plano de algumas pessoas, chega a se emocionar. Que plano que ele tem? E lá na frente dá tudo errado e você pergunta, mas por quê? E as pessoas choram. Por que, Deus? Porque as pessoas tendem a olhar somente o quê? O imediato. E quando a gente olha o imediato, a gente se emociona, chora, mas o Senhor consegue olhar de um outro prisma. E ele está vendo lá na frente, ele vê o que a gente não vê. E ele sabe exatamente aonde esse percurso vai dar. Às vezes ele prefere, eu vou parar ele agora, eu vou engessar ele agora, para que haja o quê? Um recálculo de posição, uma reanálise, um repensamento, uma rebusca, uma reconsagração, para que possa aí sim começar da posição certa. E aí muita gente não entende, mas por que isso? Mas por que aquilo? Calma. Tenha entendimento pleno que se o teu sonho não está balanceado, hoje, lá na frente, pode trazer um grande prejuízo. Porque se você pensa que eu estou investindo bilhões de reais numa nave, muito dinheiro, se lá na frente tudo aquilo que foi investido, você pode olhar para as pessoas que foram os investidores e falar, poxa, erramos por 50 mil quilômetros, mas subiu. Aí as pessoas, tá, e o nosso objetivo? Não, aí é outros 500. Mas, olha, nunca subiram tão alto como a gente subiu. Mas deu em quê? Não deu em nada. Não basta conseguir chegar, não, nós temos que chegar e romper. Eu paro e penso agora uma prova de orientação. Uma pessoa pode sair correndo numa prova de orientação, se você não sabe, procura na internet depois, onde você tem que passar pelos pontos azimutados específicos, e aquele que chega no final, aquele que primeiro passa a linha de chegada, nem sempre é o vencedor. Ah, caramba, como assim? Porque numa prova de orientação, não basta você sair de um ponto e chegar no outro. Você precisa cumprir etapas onde você vai pegar e vai ser marcado no seu cartão, ou você vai ter bandeira, alguma coisa que você vai pegar nesses pontos específicos para confirmar que você passou por ali. Então não basta sair e chegar. Ah, eu fui o primeiro a chegar, tá, mas você tinha que passar por 5 pontos. No teu cartão só está marcado que você passou em 3. Mas eu fui o primeiro, mas você não cumpriu os projetos. Você não cumpriu as fases. Você pulou as fases para tentar chegar antes, mas não adiantou de nada. A tua vitória, na verdade, é uma grande derrota. Então a gente precisa fazer o quê? A gente precisa cumprir os estágios da nossa conquista. Sabe? Tem uma terceira coisa que a gente precisa fazer. E essa terceira coisa é o combustível certo.
Combustível no Brasil é uma coisa complicada. Quem aqui já teve o desprazer de ter o carro com problema por causa de um combustível adulterado? Se você já teve, dá um like aí nesse vídeo, que aí eu vou saber que você teve problema também. Mas se você está gostando, também dá um like. Pode comentar também embaixo, que depois a gente ri junto ou chora junto diante dos problemas. Quantas pessoas já tiveram? Eu já tive problema, já tive um carro com 1 ano de uso, de ter o desprazer de parar no posto e, de repente, quando eu fui ver, não ligava de novo. O que aconteceu? O tipo de combustível que estava era um posto sem bandeira. O cara compra um carro zero e bota combustível num posto sem bandeira. Também não ajudou os anjos, né? Para pagar o carro, economizar no combustível, né? E aí, de repente, pum! Queimou a bomba de combustível. Com 1 ano de uso o carro, queimou a bomba de combustível. Falei, meu Deus do céu, o que eu vou... Né? Pula essa parte aí. O pessoal depois com aquela cara de tipo assim, puxa, o que aconteceu? Eu não sei, né? Combustível pirataço. A grande realidade é o seguinte, eu vim de São Paulo esses dias, eu andei numa carreta. E quando você chega do lado de uma carreta, você vê que algumas carretas têm um tanque de um lado, que é aproximadamente 400 litros de diesel, e tem outras que têm 2. Você olha aquilo assim, caramba, cara, 2 tanques imensos, 2 tanques quase 2 metros de comprimento. Pra que essa ignorância toda? Se você anda na cidade, aquele tanque, pouca diferença para você botar aquele tanque extra. Você pagar mais caro para ter 2 tanques. Um tanque de 400 já vai te dar uma autonomia. Mas se você pensar que uma carreta faz aproximadamente 2 km com litro, e uma carreta você compra para fazer viagens com ela, na sua grande maioria, e muito carregado você chega a fazer 1,5, você vai ter o quê? 600, 400 a 800 no máximo quilômetros com aquele tanque. E aí você pega uma estrada para lugares, né, para rincões do Brasil, que não tem posto. Então o carreteiro precisa ter autonomia. Então, por isso que eles compram a carreta com 2 tanques, para ter 800 litros, para poder o quê? Ter uma autonomia maior em lugares distantes. Então eu convido você a pensar no teu sonho, qual é a autonomia que você precisa. Porque muitas vezes esse teu sonho é muito grande. O percurso é muito longo. E não adianta eu tentar economizar no meu sonho, se no fundo, isso só vai gerar um grande transtorno. E aí o que vai acontecer? Mais uma frustração vai acontecer. Então, eu convido você a analisar aonde eu quero chegar, qual é a autonomia que eu preciso e qual é o combustível certo que eu vou colocar. Porque se eu coloco um combustível adulterado, 2 coisas acontecem. Primeiro, se o seu carro deveria fazer, por exemplo, 10 km por litro, se você pega um combustível adulterado, de repente ele vai fazer 8, ele vai fazer 7. E na cidade talvez você não sinta muito, mas quando você precisa chegar a uma longa distância, aí vai fazer a diferença. Porque vão ser 20, vão ser 30% a menos de autonomia que você vai ter para chegar onde você precisa chegar. Amém, igreja? Então, escolha o combustível certo. Escolha o lugar certo para abastecer. Porque aí vem uma observação para você. Saber a fonte de onde vem o seu combustível faz toda a diferença. Esse combustível que está sendo passado aqui é um combustível que é analisado. Mas nem sempre você vai ter, em todos os púlpitos, um bom combustível. Às vezes tem algum combustível que vem adulterado, infelizmente. Existem combustíveis que são pregados que são adulterados, que não são exatamente como deveriam ser, não são ditos exatamente da forma que deveriam ser. Às vezes é para chegar e falar, pare agora o que você está fazendo e limpe sua injeção eletrônica ou limpe o seu carburador. Mas não, só abastece e vai dar tudo certo. Mas existem alguns pastores que estão aqui olhando e falam assim, vai enguiçar daqui na frente. Mas na hora que enguiçar, a gente vê como é que fica. Porque agora eu não quero ter dor de cabeça. Ou pior, sabe o que é pior? Se eu falar, ele vai embora da igreja, porque ele não aceita ouvir não. Então, sabe o que eu faço? Boto combustível e aí vai, meu filho, segue. Aqui meu telefone, se precisar de alguma coisa, porque eu sei que vai precisar, você me liga. Infelizmente, algumas pessoas na geração atual trabalham dessa forma. Porque as pessoas estão si mesmadas, que elas não estão dispostas a aprender um novo, não estão dispostas
entender que muitas vezes, nós, como seres humanos, fazemos planos que vão nos levar a nada. Talvez você chegue hoje e fale, poxa, Kleber, esse teu plano aqui, eu estou fazendo cálculo aqui, e eu estou vendo que ele está 2 centímetros para o lado. Você, não, pastor, está tranquilo, está comigo, já analisei isso. Mas, Kleber, você vai andar 1000 quilômetros, Kleber. Esses 2 centímetros aqui, não vai te levar. Não, eu vou chegar lá na casa da minha mãe. O endereço está aqui, ó, eu tenho certeza. Mas são só 2 centímetros de diferença na chegada, não vão ser 2 centímetros na chegada. Aí, de repente, o Kleber, não, eu não quero mais ficar nessa igreja porque está pensando, querendo mandar em mim. Eu não estou querendo mandar em você, eu estou tentando te alertar para você não fazer um grande investimento que não vai dar em nada. Certa feita eu falei para um rapaz da nossa igreja que tinha a vocação de empresário. O Espírito Santo tocou no meu coração e ele estava fazendo uma coisa específica. Eu cheguei e falei assim, para agora, para. Ele, o que foi? Eu falei assim, Deus manda te dizer que se você continuar fazendo as coisas assim como você está fazendo na obra, a sua firma vai falir. Ele, que firma? Que Deus falou agora que vai te dar. Já, tipo assim, já veio a profecia da firma e o aviso da falência. Aí ele, ai meu Deus do céu, então recebe já os 2. Mas Deus está dizendo que vai falir? Não, está dizendo que se você não ajeitar agora esses 2 centímetros, lá na frente você vai ter uma grande frustração. Olha como é que Deus é lindo. Eu já estou te avisando 2 coisas. Primeiro, para não fazer minha obra de qualquer jeito. E segundo, porque eu quero te dar algo bonito. Mas se você tratar essa coisa linda que eu vou te dar dessa forma, sem zelo, sem esmero, vai dar errado. Porque uma grande realidade, né? O dono da padaria é quem abre padaria. Não é isso? O dono da padaria, 4, meia, 5 da manhã, ele tá lá, veio, se não veio. Se deu problema com o padeiro, o dono da padaria sabe fazer pão. Ou você acha que não? Certo que ele contrata alguém para dividir funções. Porque é até interessante uma outra reflexão, você que pretende ser empresário, às vezes a gente tem que saber perder para ganhar. Entenda bem o que eu estou dizendo. Às vezes você dividir o seu lucro com outra pessoa, você além de estar abençoando outra pessoa, você está tendo mais tempo para viver. Por isso que algumas pessoas acabam fadando quando tem comércio, porque viram escravas do comércio, porque elas não conseguem viver, porque não conseguem o quê? Pensar, não, eu estou ganhando 20 mil, mas se eu contratar um empregado a mais aqui e der um salário dele de 3 mil, tá, eu vou ficar com 17, mas eu vou ter mais tempo para viver. Não, mas eu quero, meu precioso, eu quero 20, se possível 21. Eu tô até pensando em mandar o outro embora para ficar com o dinheiro dele também. Então a gente precisa ter esse discernimento de saber o quê? Gerenciar a nossa vida, os nossos sonhos, os nossos planos e saber, como disse agora, o perder para ganhar. Às vezes você contratar outra pessoa, você dividir funções, você ajudar a pegar uma babá, às vezes pegar uma escola integral para o filho, para você ter um tempo a mais para você ir uma academia. Não, mas aí vai ficar mais caro. Mas será que você não está precisando disso? E será que você não tem dinheiro para isso? Uma reflexão que eu deixo para você. Amém, igreja? Bom, então analise de que fonte você tem se alimentado. De onde você tem escutado a palavra. Muitas pessoas saem roletando pela internet ouvindo títulos aleatórios. É triste eu te dizer isso, mas nem todos os pastores... Tem um texto que fala disso aí, né? Mas, Senhor, em teu nome eu não fiz, em teu nome eu aconteci, mas lá no final eu vou ouvir, aparta-te de mim, que eu não te conheço, não. Então, eu convido você a refletir em onde você tem se alimentado, aonde você tem abastecido o seu tanque. Amém, igreja? Bom, vamos para a 4ª fase, para a gente poder realizar, o 4º estágio para a realização, para conquistar os nossos sonhos. Qual é a 4ª parte que eu diria? Nós precisamos entender os estágios durante a subida. Quem já viu o filme de nave espacial decolando, de Cabo Canaveral? Vocês já viram? Vocês já viram qual é a característica da nave quando está passando da atmosfera? Ela começa, ela vai, dispara. Hã? Exatamente isso. Conteúdo certo aqui. Ó. A espaçonave sai lá com 20 metros de altura. E ela decola. E aí você vê aquele fogo sendo debaixo dela, aquela pressão, aquele jato. E ela sobe exatamente no ângulo que foi projetado. E depois de alguns minutos, o que acontece? Aquele fogo vai acabando, vai acabando. Mas quando ele apaga, se você prestar bem atenção, de imediato acontece o quê? Uma explosão
que é uma carga que faz o quê? O rompimento daquele tanque e o quê? Um outro estágio de uma parte acima dele e automaticamente começa o fogo. Começa a turbina de novo. E aí ele vai queimando, até que chega um momento que ele começa a falhar. O que acontece? Uma explosão aí, pá, solta um outro pedaço dela e aí inicia uma outra fase de combustão. E aí ela continua subindo rumo ao espaço sideral. Não é isso? Vocês já viram isso? Então, é preciso entender esse estágio durante a subida. E eu quero falar algumas coisas com você. A primeira dela, esses modos de propulsão, eles vão ter que se desprender da aeronave, ok. Então, no momento certo, ele termina o seu estágio e desacopla. Do momento que ele termina esse estágio e desacopla, de imediato dá início ao novo estágio. Tranquilo, a gente já falou isso, mas qual é o detalhe? Se a ignição do novo estágio começa antes de acabar o outro, o que pode acontecer com a aeronave? Vai pegar fogo, pode haver uma grande explosão, porque ainda tem combustível queimando embaixo. Se iniciar o de cima, em cima dele pode haver o quê? Fogo no propelente na parte errada, pode haver o quê? E vai explodir tudo. Por um outro lado, se houver um retardamento no início da segunda carga, o que vai acontecer? Ela falou assim, ele pode começar a cair. Eu vou te dizer, se demorar muito, sim. Mas se ele demorar um delay de alguns segundos, acontece? Ele tem um ângulo exato de subida para chegar ao ponto. Do momento que eu paro aquela força que está colocando ela naquele vetor específico, o que ele pode fazer? Ele vai inclinar. E aí a outra fase começa, só que agora ele vai começar indo para onde? Para um outro destino. Olha que profundo isso. Então, no rompimento de estágios, eu não posso nem adiantar o estágio, nem atrasar o estágio. Ah, Jesus, que saudade da Assembleia. Porque agora o povo estaria pulando nas cadeiras. Não tente adiantar estágios. Porque adiantar estágios pode te levar a uma grande explosão. Como também eu te digo, você retardar estágios pode tirar você totalmente do rumo que você estava previsto. Então, o foguete, quando está indo para o céu e avante, como diz Buzz Lightyear, quando ele está na subida dele, ele precisa que tudo aconteça de uma forma cronometrada. E assim tem que ser. É importante que assim seja. Porque as coisas na vida precisam acontecer de uma forma exata. Quando nós tentamos adiantar, muitas vezes nós atropelamos. Quando nós estagnamos, muitas vezes nós perdemos a oportunidade, nós perdemos a velocidade. E eu acho que esse é um dos maiores problemas na igreja nos dias atuais. Muitas pessoas que têm planejamento, têm sonho, têm combustível, têm tudo, está permitindo que o sabotador entre aonde em ação? Na ignição do próximo estágio. Meu Deus do céu. Muitas pessoas têm um plano maravilhoso, tem tudo, mas você quando vai ver, ela começa, mas ela não faz o quê? Não dá continuidade. E aí aquele plano, aquela nave que estava indo de vento em direção maravilhosa, de repente, o que ela faz? Ela dá uma estagnada. Algumas, como minha esposa bem disse aqui, chegam até a cair. Cheia de combustível, cheio de equipamentos, cheio de sonhos. A órbita estava traçada perfeitamente. Mas não deu início ao próximo estágio. Tudo se rompeu na hora, mas na hora de ignitar o próximo passo, não conseguiu. E perdeu o projeto. Enquanto tem aqueles outros, dessa nova geração, que querem que tudo seja de uma forma bruta. Acabam atropelando as fases. E aí, quando atropelam as fases, estão vendo, bum, explodem no meio do caminho. E normalmente elas fazem o quê? Colocam a culpa em Deus. E sabe quem nessa hora está lá para consolar, abraçar e dizer, ei, eu estou aqui, não fique assim? É alguém no mundo espiritual que não quer ver os seus sonhos se cumprirem. Ele com certeza vai querer te abraçar e vai te levar para um plano B. Ei, entra aqui, entra. Se o ônibus espacial explodiu, não tem problema, eu tenho um outro aqui. Mas vai levar para te levar para outro planeta. No final das contas, vai para mim. Não vai para Marte, não, vai para Vênus. Mas você vai para o espaço. Você literalmente vai para o espaço.
né? Então, ai, ai, ai. Então não coloque tudo a perder, não perca o compasso. Bom, nessa mudança de trajeto, quando atrasa a ignição, tem uma coisa importante a te dizer. Você, por vezes, o atraso é mínimo, são alguns segundos somente. E aí, depois desses alguns segundos, o que acontece? O motor volta a funcionar. E eu posso dizer que muitas vezes acontece isso na nossa vida. A gente dá uma trupicada, dá uma pensada 2 vezes, mas quando a gente vê, acorda e volta a funcionar. Aí você fala, mas pastor, já era. Porque agora eu saí um pouco do prumo, mas eu quero te dizer, calma, não desista do teu sonho. Porque o nosso Deus é um Deus misericordioso que é muito melhor do que aquela voz do GPS. Que quando você erra a entrada, ele fala, recalculando. Então, nosso Deus é excelente em recalcular rotas. Nosso Deus é especialista em recalcular rotas. A grande questão está em chegar e perguntar, GPS de Deus, eu atrasei, me ajuda. Me ajuda a corrigir, me ajuda a consertar. Os cálculos são muito complexos. O problema é que algumas pessoas, quando saem um pouco desse plumo e reconhecendo que erraram, querem fazer o quê? Não querem humildemente pedir ajuda ao cabo canaveral, que é o centro de controle. Quer fazer o quê? Não, eu mesmo vou pegar o manche e eu acho que se eu andar 5 graus para a esquerda, ou se eu subir 2 graus, vai dar tudo certo. Ei, não tente fazer essa sandice. Você está indo para um lugar que você nunca foi, que você não sabe onde realmente é. Então você precisa de ajuda, você precisa de orientação. Então o que eu clamo ao Senhor é que você, caso aconteça isso na sua caminhada, caso aconteça esse atraso de ignição de uma nova fase, é você humildemente chegar e falar, Senhor, me direciona, porque eu não sei por onde ir. E Ele com certeza vai pegar o manche e vai colocar você na rota correta. Mas tem um problema. O problema é que algumas pessoas não dão essa ignição por muito tempo. E passa o tempo, e aí no momento chega assim, não, agora eu decidi, agora eu quero. E eu posso dizer que muitas vezes ele começa a te levar de volta para o rumo. Só que 2 fatores são importantes a ser divididos aqui. Primeiro é o fator autonomia. Quando a gente sai do rumo, às vezes a gente precisa queimar mais combustível para poder voltar para a rota certa. E às vezes a autonomia não é suficiente para chegar no destino. E nós, como igreja, ainda temos uma outra situação nessa grande viagem espacial que nós estamos. Nós não sabemos exatamente nem o dia e nem a hora. Às vezes, ele vai começar até a corrigir de novo, mas às vezes não vai dar tempo de chegar no destino. Então, o que eu aconselho você a fazer é não brincar com o tempo. Amém, igreja? Bom, tem mais uma coisa muito importante para dividir com você. Muito importante mesmo. E vai falar exatamente sobre as partes que se desprendem da aeronave. E eu peço muita sua atenção agora. Como vocês mesmos disseram, quando a aeronave vai subindo, a espaçonave vai subindo, o ônibus espacial vai subindo, o que vai acontecendo no caminho? Partes vão se desprendendo. E eu conversando com a minha esposa, ela até fez uma pergunta interessante. Eu sei que ela sabia a resposta, era só para me instigar a escrever essa parte, né? Porque minha mulher é muito mais inteligente do que eu, né? Aleluia. E o homem sábio responde dessa forma, porque depois ela edita. Mas vamos lá. Continuando. Ela tá sorrindo, isso é um bom sinal. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Amém, Jesus. Amém. Quem está aqui, quem está no presencial ouviu. Quem está no interno não conta o que foi falado, não. Mas foi algo muito bom. Aleluia. Você precisa entender o seguinte. Essas partes que se desprendem vão se transformar em quê? Lixo espacial. É lixo espacial. Vai ficar perdido na órbita. Aí você pergunta, pô, mas caramba, jogar bagulho de toneladas na órbita, jogar esse lixo fora, e ela com uma boa dona de casa falou assim, pô, mas assim, tua lixeira espacial para você poder parar ali. uma aeronave que vai fazer a coleta, um caminhão com a conluba espacial, que vai fazendo com o braço uma coletagem, botando num grande, né? Um grande. Não tem. Então,
a gente precisa entender o que significa o lixo espacial, nesse contexto que nós estamos. As partes da aeronave vão ser desprendidas. E quando nós passamos por alguns estágios, algumas coisas vão ficar para trás. Uau! Já estou sentindo que tem gente que está entendendo já. Já tem gente se tremendo já o pescoço já. Aleluia. Vai guintar o negócio. Então, tem coisa que vai ficar para trás. Tem coisa que vai se desprender. E você pode até olhar e falar assim, pô, mas eu gostava tanto dessa parte da nave, ela é tão bonita, mas eu trabalhei, inclusive, nesse projeto aqui, como astronauta, antes de ser astronauta. Puxa, essa aqui é a melhor parte para mim, a mais bonita. Eu até pintei nela um desenho da minha filha, que tá bonito demais. Eu queria levar isso para o espaço comigo. Não tem como eu voltar e pegar essa parte. Eu te dizer uma coisa. Nós não podemos parar para tentar recolher lixo. Nós não podemos, na nossa caminhada, parar para recolher lixo. Lixo é lixo. Porque se nós pararmos para recolher esse lixo, nós não conseguiremos chegar ao nosso alvo. E por que você está dizendo isso? Porque a palavra é bem clara, esquecendo-me das coisas que ficam para trás, avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. E que alvo é esse? A fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Eu preciso largar o lixo e seguir para o meu alvo. É isso que a Bíblia está falando. É isso que o texto está deixando de uma forma bem clara. Tem coisas que nós largamos e nós não podemos ficar como mulher de Ló olhando para trás, lamuriando, pensando, poxa, mas eu sinto tanta saudade, eu queria só experimentar um pouquinho, eu queria acoplar de novo. Em nome de Jesus, eu preciso que você entenda algo. Se você tem um grande sonho, se você pediu ao Senhor para montar o seu projeto e se tem coisa que Ele conseguiu fazer desprender de você, não fique com pena. Prossiga para o alvo, porque essa obra é dele. Ah, mistério, rabalandigia, súbia. Não adianta ficar, chora, pode até chorar, mas chora caminhando em direção ao Senhor. Porque se for plano dele, ele faz esse lixo entrar, lá mandei a súbia. Ele faz esse lixo entrar na órbita de novo e seguir o rumo dele. Mas não vai ser você que vai parar a tua caminhada por causa de lixo. Porque senão destrói ele e destrói você na reentrada. Porque você não foi planejado para voltar atrás, você foi planejado para seguir. Eu sei que isso é muito forte, eu sei que isso é muito profundo, mas é discernimento que o Deus vivo me deu e eu tenho responsabilidade no que eu estou falando. Muita gente não vai chegar no lugar de destino porque não consegue largar o lixo para trás. Muita gente tem um plano certo, projeto certo, mas está preso a lixo. E lixo pesa. Meu Deus do céu. Porque o projeto era começar com 20 toneladas, passar para 8 toneladas, passar para 3 toneladas, passar para 1 tonelada e chegar no destino. E você, não, mas é só mais 2 toneladas, eu vou grudar comigo aqui essas 2 toneladas, eu vou levar comigo, porque eu sou muito bonzinho. Sabe o que vai acontecer? Nem você, nem o lixo chega. Pastor, você está querendo dizer então que é para não cuidar das pessoas? Eu não estou dizendo isso. Você é homem de Deus, discerne coisas espirituais. Você sabe. E se eu não tivesse na internet, eu te botava aqui nos detalhes do que eu estou falando, porque você sabe do que eu estou falando. Não tente desvirtuar as minhas palavras. Não tente. Tá? Se eu abrir teu celular, já vai pegar metade das coisas do que eu estou falando. Tá bom? Então, menos. Não tenta pegar meu nome e fazer fake depois, não. Pastor não tem amor. Não é disso que eu estou falando, não, tá? Cuide, lute pelas pessoas. Mas lembre-se, você tem um alvo. E se essa pessoa está tentando te levar para longe do alvo, amém? E aí você para e vê o texto. Quando fala, é melhor ter um olho do que ter os dois e não entrar. É melhor ter uma mão do que ter as duas e não entrar. Ele está mandando você se amputar? Não, ele está falando de questões espirituais. Você entende, porque você discerne coisas espirituais. Tem hora que você tem que parar e decidir. O que eu vou fazer? Não está no texto, não, mas eu vou contar uma história. Uma história de uma irmã que chegou e falou de uma forma muito triste para o seu pastor. Pastor,
O meu marido se envolveu com pornografia digital. E ele evoluiu em tal ponto que agora que ele quer que eu vá com ele para casas de swing. E ele falou que se eu não for, eu termino o casamento. E o pastor, com toda a propriedade, que se fosse eu falaria a mesma coisa, eu falaria assim, minha filha, e o que você quer? Preservar seu casamento ou a sua salvação? A resposta é simples. O problema é que algumas pessoas estão tentando negociar as coisas. Não, eu vou com ele um tempo porque eu vou estar orando por ele lá, no pecado, para... Ah, meu amigo, me ajuda. E tem pastor que vai falar, não, meu irmão, não perde teu casamento, não. Misericórdia. É triste, é difícil dizer certas coisas, mas tem muitas pessoas subindo no muro. E tem muitas pessoas morrendo porque não tem uma orientação saudável. Porque o combustível é corrompido. Meu Deus. Prossiga para o alvo. Prossiga para o alvo. Prossiga clamando, prossiga buscando, prossiga chorando, gemendo. Porque se for do Senhor, ele vai entrar no rumo. Ela vai entrar no rumo e vai alcançar o caminho. Mas se não for, você continua seguindo em direção à sua vitória e à sua conquista. Sabe? Precisamos focar no nosso alvo. Romper com as distrações que têm tentado roubar o nosso prêmio. Foca no seu alvo. Chuta as distrações e prossiga para o alvo. Amém, igreja? E a gente chega no quinto tópico. E eu quero pedir sua atenção de uma forma muito especial nessa hora. Existem coisas que não podem voltar atrás. Olha para esse astronauta do teu lado aí. Fala isso para ele. Existem coisas que não podem voltar atrás. Mas olha no olho dele e fala isso. Existem coisas que não podem voltar atrás. Tem gente que treina, e você já deve ter visto em filmes, treinamentos de astronauta. Eles ficam ali naquelas câmeras, nos simuladores, já simulando a gravidade zero. Eles começam a treinar o viver numa outra atmosfera. Tem gente que fala que a atmosfera que você está vivendo é de loucura, porque não é dessa terra, e não é mesmo. Você tem que estar andando aqui em simuladores. Você não pode se afastar do simulador. Simulador, meu Deus do céu, você nunca vai conseguir entrar na nave. A igreja é o simulador. O teu neto é o teu simulador. Tem gente que quer ficar sozinha, curtindo, comendo pipoca, não quer ter convívio com pessoas. Mas deixa eu dizer uma coisa, no espaço você só vive em equipe. Você não rompe no espaço sozinho, não. Você precisa de uma equipe. Você precisa de pessoas que saibam exatamente o que elas precisam fazer, porque senão todas vão fadar. Então, em nome de Jesus, se você tem decidido esse momento específico do ser humano, viver escondido, eu quero... Volta para a igreja. Volta. Mas, pastor, eu não estou desviado, eu não estou falando disso, eu estou falando, volta para o convívio. Porque a nave precisa de piloto, de copiloto, de engenheiro, de assistente, precisa de várias pessoas. Talvez essa sua nave não tenha decolado porque você está negligenciando. Volta para a posição que a nave, volta para a posição que o Senhor te chamou. Aquela está vazia esperando você. Mas existem coisas que não podem voltar atrás. Fala para o astronauta do teu lado aí, existem coisas que não podem voltar atrás. Sabe, você treinou tanto e agora chega a hora de botar aquela roupa. O foguete está ali, ó. Aquela nave espacial está ali, aquele ônibus espacial está ali na tua frente. Você, uma grande responsabilidade dentro dela. E você já treinou esse cheque milhares de vezes. Porque você não pode esquecer nada. Porque você sabe que cada detalhe representa a vida ou a morte. Você ensaiou, você treinou, você decorou de olho fechado, de olho aberto, todas as formas de chegar ao teu destino. Você ensaiou durante tantos anos. E agora você está colocando a roupa, porque está chegando a grande hora da decolagem. E você entrou na nave. Você subiu pela rampa. Você já deve ter visto nos filmes como é. Aquela roupa, ele segurando o oxigênio.
andando ali passinho por passinho, roupa pesada. Essa roupa de astronauta é pesada. Mandei, mas eu quero a minha. Desse tamanho, então, é mais pesada ainda. Eu quero carregar. Eu quero andar, eu quero porque eu sei onde eu quero chegar. Os passinhos às vezes são devagar. Eu queria que os passos estivessem acontecendo mais longo, mais rápido. Mas eu tô ali, ó, eu tô na minha caminhada. Eu tô seguindo. E às vezes eu quero parar para olhar para trás para ver se os outros estão vindo, mas eu sei que eu não posso, porque não tem nem movimento. Então eu preciso fazer o quê? Eu preciso, como a palavra fala, continuar sendo testemunho para aqueles que estão vindo atrás. Porque às vezes tem pessoas que estão com medo, mas quando vem que você não para a caminhada, eles também continuam. Então eu te digo, continua caminhando. Continua na tua caminhada ali, rumo a essa nave. Não vou dizer que é fácil, não vou dizer que é confortável, não vou dizer que não tem sacrifício, mas nosso treinamento nessa terra é para que nós possamos ingressar nessa nave. Você treinou, você está preparado para isso. Eu sei que tem vozes que vêm até o ouvido dizendo que você não vai conseguir, você vai destruir e vai matar muitos. Eu te digo, é mentira. Você treinou para isso. Você se acoplou para isso. Você tem um checklist em vários idiomas na cabeça, porque você treinou. Porque tem gente de vários lugares do mundo que às vezes embarca numa mesma nave. E aí você aprende o idioma delas. Porque no momento de nervosismo ela pode esquecer o teu, mas você vai falar com ela. Porque nada pode dar errado. Você ensaiou tudo perfeitamente. E você entrou nessa nave. E você tomou o seu lugar. O teu coração, o batimento cardíaco pode começar a acelerar. E você pensa, eu vou ter um infarto. Não, você não vai ter um infarto. Em nome de Jesus, você está preparado para isso. A tua saúde foi verificada para isso. Tudo vai funcionar perfeitamente. Não tenha medo. Não tenha medo. E quando você abrir a tua boca, profetiza que vai dar tudo certo. Não permita que palavras negativas saiam do teu lábio. Vai profetizando, mas eu tô sentindo isso. Não tô sentindo nada, eu tô perfeito. Aí eu acho que eu vou esquecer. Não, eu não vou esquecer nada, eu vou lembrar tudo. E aí você começa a falar em idiomas diferentes. Que e vai falando na língua dos homens, vai falando na língua dos homens. Mas vai profetizando. E vai se enchendo de esperança. Vai se enchendo de esperança. Essa esperança é só tua. Essa luta é só tua. Porque aquela cadeira é sua. Você conquistou. Eu quero te dizer que essa viagem vai ser maravilhosa. Essa viagem vai ser incrível. Mas eu preciso te dizer algo. No momento que você estiver caminhando por aquela rampa, rumo àquela nave, muita gente vai estar sentada na arquibancada olhando e te invejando, dizendo, eu sei que eu podia estar ali, mas pela minha falta de perseverança eu não consegui. Essas pessoas, ao mesmo tempo que vão olhar e falar assim, eu não acredito que ele conseguiu e eu não consegui. Sabe por quê? As decisões são individuais. E cada um vai tomar a decisão, certa ou errada, que vai te levar para dentro ou para arquibancada. E vão ter pessoas que vão estar ali, ó, sentado na arquibancada, de cabelo baixo, vendo o seu lançamento, chorando e gritando, eu também podia estar lá, mas eu falhei. E enquanto eles choram de desespero, você chora de alegria quando escuta o primeiro estágio dizendo, eu estou indo para Jerusalém Celestial. Eu venci, eu consegui. Muitos disseram que eu não iria conseguir, mas eu consegui. Em nome de Jesus, eu quero te convidar. Saia desse lugar que você está de prisão. Volte para o simulador. Volte para o treinamento que o Senhor colocou na tua vida. Porque existe ainda um lugar nessa nave para você. Em nome de Jesus, contempla agora o inimigo que está diante de você. Contemple agora aquele que tem tentado te tirar do prumo. Contempla agora o gigante que se levanta diante de você. Aquele que tem te amordaçado. Aquele que tem te acorrentado.
Que teus olhos espirituais sejam abertos, você possa contemplar agora. Contempla o gigante. Contempla, e ao mesmo tempo que você contempla o tamanho dele, repreende o espírito de medo. Landeregia soubia. Repreende o espírito de medo e fale para esse gigante com quem você decide andar. Mostra agora para esse gigante o tamanho do teu pai. Recalamantou via síbia. Mostra para esse gigante o tamanho do teu pai. Não é na tua força, não é na tua esperteza. É na força do teu pai.